uma boa noite, saudáveis, para Boa aqueles que vão ver noite. depois, um bom dia, né, uma boa tarde. Então, estamos iniciando essa live, já vou apresentar o nosso convidado, e é uma live que nós vamos falar do emocional e das doenças. Então, para quem não me conhece, sou o professor Maurício, sou terapeuta naturista, especialista em terapias naturais, com foco na reversão da diabetes tipo 2. E a forma que eu trabalho com meus clientes, né, a forma que eu analiso as pessoas, é sempre em 4 pontos, que é o espiritual, o emocional, o físico e o intelectual. Então, a pessoa de forma completa, né, de forma holística, integral. Então, o emocional não pode ficar de fora. Então, temos que estar comentando sobre o emocional, porque ele afeta muito, né, a nossa vida, a questão das doenças, que é o tema de hoje, o emocional e as doenças. E, né, aí uma presença muito importante, muito agradável do nosso convidado, que é o Jamerson Medeiros. Ele é CEO da Saúde.corps e massoterapeuta. Então, Jamerson, seja bem-vindo. Faz as suas palavras iniciais. Obrigado, boa noite aí o pessoal que vai entrar, que já está aí também. Boa noite a todos. Eu sou o Jamerson Medeiros, sou massoterapeuta, né, já tenho uma carreirinha aí, andando já, se completando uns 12 anos de massoterapia. Né, fizemos um projeto aí da Saúde Corps, no período da pandemia, para poder levar alimentos saudáveis, assuntos naturais, e o projeto andou e estamos aí nessa missão. E nada melhor, né, do que falar sobre o emocional e as doenças, né, que é o que está acontecendo muito no nosso mundo, né, tanto aqui no Brasil como afora, as pessoas hoje em dia com muitas enfermidades, depressão, ansiedade e outras queixas também, devido à emoção, né, procedimento emocional, que afeta muito, né. Então é isso. Estamos aqui para poder abordar esse assunto. Um bate-papo saudável para nós. Maravilha. Então, aqui a Adriquinha Vídeo já respondeu aqui, tá ok para ela, o vídeo, o áudio. Sim. Maravilha. Então é isso. Vamos. Muitos foram convidados para estar aproveitando essa oportunidade, esse bate-papo aqui, nesse dia maravilhoso, chuvoso. E estamos aí aguardando, mas vamos conversando, vamos falando. Né? Então, James, conta para nós essa questão, né, do emocional, como que ele afeta a questão das doenças e como nós podemos estar vencendo, né? Quais as ferramentas que nós temos aí à nossa disposição que podemos estar usando para equilibrar nosso emocional, para que nós venhamos a não ter doença, ou se tiver, bem pouca, né? Para que não afete aí a nossa vida, o nosso dia a dia. Porque aqui para nós, né? Ninguém gosta de doença. Muitas vezes procuramos, né? Consciente ou inconsciente, mas ninguém gosta de doença que está com o corpo debilitado, né? Isso não é bom. Na verdade, Jarson, a questão de doença, né, é uma visão muito ligada à alopatia. Nós, né, da terapias naturais, especificamente eu da terapeuta naturista da escola, né, de naturologia clínica, nós vemos a questão não como a pessoa está doente, sim com o corpo, né, desequilibrado, ou seja, a sua saúde desequilibrada. Então, o foco é sempre em a pessoa estar reequilibrando aí o corpo para vir a ter, né, a saúde perfeita. O que você diz a respeito? Sim, é necessário, né? Uma das coisas que ocorre no nosso dia a dia, né? Quais são os problemas emocionais? É o que muitos perguntam. Como eu posso tratar o meu emocional? E o emocional está abalando também o físico. Eu estou observando que, por causa disso, eu não consigo dormir, tenho uma depressão, tenho uma ansiedade, um nervosismo, muitas vezes. E as pessoas procuram um meio para cuidar do emocional. Sabemos que há uma grande diferença, né, entre o emocional e o mental, né? O emocional é entre os nossos sentimentos, né? A tristeza, a angústia, e quando nós não temos essa preparação, né, começa a abalar o nosso mental também, ao ponto de também entrar no físico,
né? Como um todo, a pessoa começa a ficar debilitado, né? Enfermo, né? E a maioria das pessoas que passam por isso, ela tem um costume do isolamento. Ela passa por um período difícil, ela está com o emocional abalado, passa por alguma coisa, às vezes uma perda, né, de um ente querido, ou um relacionamento, e por causa disso ocorre um sentimento de ficar isolado do mundo, né? Não quer ajuda, não quer procurar um meio para poder ajudar. E uma das coisas que é muito interessante para todos nós, né, que estamos passando na área da saúde, que estamos levando o conhecimento da saúde, é necessário indicar para essas pessoas, né, para o nosso público, nossos amigos, que a melhor receita nesse momento é poder estar próximo de alguém, não se isolar. O isolamento é a pior coisa que deve se fazer, né, porque a mente ela fica vazia. E no momento que ela fica vazia, entra diversos conhecimentos, né? Pensamento de suicídio, outros assuntos que não vamos citar, que não é legal, mas vários pensamentos negativos que não correspondem à nossa natureza, né? Alf está aqui também comigo, participando da live, né? Então, é interessante que o conselho que eu dou, né, é ter a possibilidade de não ficar isolado, né? É um grande perigo a pessoa que está passando por um problema emocional, ela se isolar, né? Tem vários motivos que permitem as pessoas ficarem com essa enfermidade, né? Um dos motivos que ocorre isso é o desentendimento familiar, que acontece muito isso, né? Pai muitas vezes briga com o filho não consegue compreender os pais e junta esse sentimento de filho com os pais também, desentendimento amorosa, né? Que é o que ocorre muitas vezes. A pessoa entra em um relacionamento, o relacionamento não dá certo e de repente a pessoa quer se isolar por causa disso, achando que não vai encontrar um novo amor, que não vai encontrar uma nova pessoa para estar próxima, né? Problemas financeiros também, que ocorrem muito, né? Nas causas. As pessoas passam por problemas financeiros e ela acha que o mundo dela vai acabar. Às vezes é um problema de dívida de cartão, ou às vezes perde algum emprego, ou uma premiação, ou o que seja. E por causa disso ela entra em um momento emocional abalado, achando que não vai ter uma conquista a mais, né? Que amanhã não vai existir para ela. E muitas vezes tem um amanhã, né? Tem uma grande solução. Perda de bens materiais também, né? Carro, casa, as pessoas sonham, batalham para ter os seus bens e de repente ocorre alguma coisa do destino e a pessoa acaba perdendo aquilo ali que conquistou, acha que o mundo vai acabar, que não vai conquistar novamente e a pessoa se abala por isso, né? Eu conquistei, trabalhei e por causa disso entra em um mundo. E esse mundo fica o quê? Vazio. Né? É verdade. E assim, só aproveitando aqui o momento, e o que acontece, né? Então você deu vários exemplos aí do emocional, né? Já dei alguns indícios de como a gente venceu o emocional, que é procurar sempre estar envolvido com as pessoas, com amigos, né? Com família, no caso quem é casado com seu cônjuge, né? E isso é muito importante realmente, porque você sozinho pensa muitas coisas que não deve, né? Isso é bem complicado. E estando com pessoas em volta, aí conversa, interage, as pessoas te reanimam, te colocam para frente, né? E você falou umas coisas interessantes, que é assim, uma vez que você está debilitado, como você citou o exemplo aí da questão financeira, né? A questão do trabalho, entre outras coisas, e uma vez que, veja, você está financeiramente, né? Emocionalmente, né? Na questão da finança abalado, o que isso vai acontecer? Você acaba afetando o corpo físico. E isso facilita para você ter uma gripe, uma diarreia, ou se o desequilíbrio for muito profundo, vir a ter outras doenças, né, crônicas aí mais profunda. Então, realmente é uma coisa muito importante para estar analisando, atento. E também uma outra coisa que você falou no começo, muito mexeu comigo aqui, que é a questão de uma perda, né, de um ente querido. Então,
Aí fez um ano minha mãe ela veio a falecer. E é interessante que assim, Jarvis, por que eu vou citar esse exemplo? Porque, veja, desde 1997, né, que eu venho pensando nessa questão do falecimento, né, da minha mãe, e eu queria me preparar, porque era um apego muito grande, que todos sabemos, né? A mãe na nossa vida é tudo, né? Então a ligação é muito forte. Então eu tinha aquele medo, né? Muito jovem, aquele medo, aquela neura de perder, e eu falei, bom, perder no sentido, né, dela vir a falecer, isso vai acontecer, então eu vou procurar me preparar. Então, desde 1997, eu vinha me preparando, sempre pensando na possibilidade, e que ela não era eterna, toda uma questão, e isso eu ia usando a questão da espiritualidade, do intelecto, do próprio emocional, e vi nesses anos todos. Daí, agora em 2024, né, em fevereiro de 2024, ela veio a falecer, e eu vou te falar, foi um baque. Mexeu muito com o meu emocional, porém, esses anos todos que eu venho me preparando, psicologicamente, né, mentalmente, emocionalmente, isso ajudou bastante. Ajudou muito, que assim, eu senti uma dor, né, a dor da saudade, a tristeza da saudade, mas eu consegui vencer. Então, você falou uma coisa muito séria. Então, imagine pessoas que não estão preparadas, e aí acontece isso, né? De repente acontece, vai perder o mundo, vai acabar o chão. E aí é onde é uma chance grande de entrar na questão aí do desequilíbrio emocional e vir afetar a questão das doenças. E aí você falou, eu, graças a Deus, eu consegui, né? Devido já esses anos estou me preparando, eu não precisei de um psicólogo, nem de um psicanalista, um psiquiatra, enfim, não precisei de um profissional nesse sentido. Mas tem muitas pessoas que não precisam, né? Porque o baque é tão forte, o Uhum. emocional tanto, aí a vida dela aí afeta o físico, né? Afetando o físico, muitas vezes afeta a questão de relações, questão de trabalho, enfim. É bem complicado. É delicado, na verdade, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito. Eu aprendi isso muito jovem, a frase que diz assim: entender é uma coisa, né? Compreender é outra. Muitas vezes a pessoa perde um ente querido e temos o hábito de falar assim, eu entendo, né? E muitas vezes a gente não entende aquele sentimento, né? É um sentimento profundo, a pessoa não consegue entender a perda. Só quem sabe é quem passa, né? O que está acontecendo naquela mente ali, o que a pessoa está pensando emocionalmente, tá um turbilhão de emoções, né? Tá a tristeza, tá a angústia, tá lembranças, né? Os momentos afetivos, que encontros, tá um mundo ali. E muitas vezes a pessoa vai consolar, até um gesto de carinho, né? A pessoa chega, eu te entendo. Na verdade, a gente compreende. A gente chega a compreender aquilo que a pessoa está passando, mas entender a fundo é muito complicado. Só quem sabe é quem passa a situação. E é aí que entra o... Sumiu sua voz, está online, que eu não estou ainda te vendo já, mas estou só te ouvindo. Mas aí sumiu sua voz, eu não sei se você ainda está online. Ah, Tô então, aqui. muito bom. Não sei se todos escutaram. Mas o que ocorre Não, aí... se puder repetir, acho que falhou. Sim, Deu um mudo aqui para mim. o que eu queria dizer a respeito disso está sem som. Melhorou o som aí? Já voltou o som? Eu estou te ouvindo. Agora, Adri, se A puder falar. Adri falou que está sem som. É, Não sei deixa eu ver aqui se ela está. Porque eu estou te ouvindo bem agora, né? Falhou um pouco, mas agora estou te ouvindo. Chegou voltou. para ela também. Tá Voltou. ouvindo. Muito. Então, aonde eu parei, né? Que a gente não consegue compreender o outro, né? Nesse momento, é um momento muito, muito difícil. Então, aí que entra a empatia. Melhorou, ótimo. Então, a gente percebe como a gente consegue ter essa empatia. Que a gente não vai entender 100% o que aquela pessoa está passando, mas a gente vai se pôr no lugar dela, né? O que se fosse eu que tivesse, né? E ter uma palavra de amigo, um conselho, muitas vezes,
E às vezes quando foge a palavra, que tem pessoas que falam assim, eu não consigo consolar. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não vou para um funeral, eu não vou visitar uma pessoa que perdeu alguém, porque eu não sei o que falar. Às vezes não é o falar, né? É simplesmente o afeto, um abraço, né? Mostrar a presença, que quando a pessoa estiver naquele momento ali no seu mundo, né? Quando ela parar para pensar, ter o seu descanso, ela vai lembrar, alguém veio me visitar. Né? Eu não estava sozinho, eu não estava sozinha. Eu tive alguém que segurou as minhas mãos. Então, isso é muito importante, né? Até porque, por exemplo, esse apoio, né, faz justamente o quê? Com que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida. E isso faz com que o corpo dela desenvolva, né, assim, uma imunidade. Uma imunidade para que ela não venha ter doenças. Ou se tiver, vai ser uma questão muito básica, né? Então, por exemplo, James, na questão do emocional, o emocional, né, desequilibrado, bem desequilibrado, o que você pode nos dizer aí de que gera, né? Eu sei que é massoterapeuta da área das terapias naturais, o que gera aí, no sentido de doença, o que afeta o corpo, um emocional muito abalado? O emocional muito abalado ocorre, como eu já tinha comentado, né, no começo da live. O emocional atrapalha o mental, né? Então, entra para o físico. E aí encadeia todas essas informações, sendo que o físico ela sofre. E no qual é o momento que ela vai sofrer? Dor de cabeça, dores musculares, dores na lombar, dores, dores na coluna por todo, né? Tem pessoas que não conseguem dormir, tem insônia, pessoas que ficam depressivas. Então, vários fatores que ocorrem por falta do emocional, que abala o emocional, né? Então, por vários fatores. E aonde é que nós entramos? O massoterapeuta cuidar dessas enfermidades, saber o ponto gatilho, o que levou essas pessoas estar com uma certa dor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu trabalho tanto, eu sinto uma dor de cabeça. Eu trabalho tanto, sinto uma dor muscular. E vamos tratando, vamos cuidando, e essa dor de cabeça não passa, né? Essa dor muscular não passa, e quando sentamos para conversar, para saber a fundo o que aconteceu, aí já entra o emocional, né? Então, a pessoa também pode, né, ficar com pressão alta, né? Quantas pessoas também ficam com pressão alta, mexe também no sistema imunológico, a pessoa fica doente, fica fraca, né? Como você citou aí, uma gripe repentina, manchas no corpo, uma diabetes, né? Problema no coração, tudo isso é causado por causa do emocional também. Sim, e é interessante, né, que, por exemplo, eu quando atendo os clientes, aí eu faço a anamnese, né, a consulta inicial, e a gente faz algumas perguntas e vê que a pessoa está bem nos exames, né, na alimentação, em todo o protocolo que nós aplicamos, a pessoa tá dentro ali. E aí você vai fazendo as pesquisas, as perguntas mais profundas, e aí você descobre que a questão está no emocional. Então, às vezes, ela está perfeita, o corpo dela está bom, os marcadores, né, de exame estão tudo bom, tireoide, o hemograma completo, está tudo perfeito. Sim. Né? E aí ela está doente, está reclamando, e aí nós vamos buscar, né, e está lá no emocional. E aí tem que fazer todo um trabalho, um direcionamento, para ela reerguer o emocional. Porque aqui, né, Jarvis, nós trabalhamos com a questão preventiva. Nós costumamos falar assim que somos um clínico geral, né? Então, eu, como terapeuta naturista, eu trabalho essas 4 vertentes que eu tinha falado, né? O físico, o emocional, o intelectual e o espiritual. Então, nós analisamos, criamos todo um protocolo, né? E aí encaminhamos para a pessoa.
na questão do emocional. Nós recomendamos algumas ferramentas, algumas técnicas para ela melhorar o emocional, e sendo muito grave, muito profundo, aí nós recomendamos, né, direcionamos ela para um especialista, como por exemplo um psicólogo. Mas a priori, nós fazemos todo essa anamnese, essa atenção, né, esse acompanhamento inicial, e muitas pessoas, né, graças a Deus, querendo, conseguem melhorar, conseguem reestruturar o emocional. Então é uma coisa muito séria, o emocional afeta e muito, né, aí a questão da saúde. Você falou da pressão alta, eu tenho alguns clientes, né, e mesmo conhecidos, que qualquer coisinha a pressão vai lá em cima, né? Então é hipertenso, e por coisa muito simples, às vezes você deu um exemplo aí do financeiro, mas às vezes um perder de ônibus. Tinha um compromisso, perdeu o ônibus, isso já é o suficiente para o emocional ficar abalado, e aí gerar todo um desequilíbrio na pressão. Dentre tantas outras coisas, né? Isso muito acontece. E o que você, assim, na sua experiência aí, na sua prática, porque eu sei que o massoterapeuta, né, vai cuidar da pessoa se ela tiver muito atrofiada, muito tensa, e é difícil, né, fazer toda a manipulação aí da massagem. E o que você recomenda, né, na sua experiência de vida, na sua experiência profissional, uma maneira de, se não acabar com uma emocional, mas assim, como controlar, como tá tornando ele mais suave, para que não venha afetar tanto aí a questão do físico e, consequentemente, ter saúde, né? Ou ter doença. Uma parte que você citou aí, Maurício, que é bem interessante, né? Sobre a pessoa pega um ônibus e, de repente, ela já fica estressada, já acaba o dia dela, né? Isso aí eu acredito que é o brasileiro. Pegar o ônibus em São Paulo, pegar o ônibus no Brasil. Eu não sei se tem alguém aí de Salvador, mas futuramente vai entrar alguém aí ou vai ver essa live, né? Pessoal lá em Salvador, aqui em São Paulo, pega o ônibus lotado, já começa a pensar o mundo, né? Meu Deus, precisar de um carro, precisar de uma moto, que situação é essa, que passa por isso todos os dias. Mas quando a pessoa está passando por isso, que ela está se queixando, né, que ela está se lamentando desses problemas, isso aí já está um acúmulo. Não é simplesmente porque ela pegou um ônibus e ela se estressou. Não, isso aí já está um acúmulo. Ela já está pegando ônibus várias vezes. Às vezes sai de casa com um problema familiar, né? Brigou com a família, brigou com o namorado, a namorada, né? E vai para o trabalho. Aí pegar o trabalho, ainda tenho que trabalhar, né? Tenho que enfrentar o meu serviço. E aí junta tudo e o emocional realmente fica muito abalado, né? Como podemos evitar o problema emocional? Primeiro passo, né? Foi uma das coisas que eu já falei aí sobre o isolamento. A gente jamais tem condição de passar por uma situação dessa e se isolar. Nós temos que procurar ajuda, né? Não somente do massoterapeuta, mas um amigo. Iniciar com aquela pessoa que está próximo de nós. Um amigo, né, alguém da família que viemos confiar, poder se desabafar naquele momento, ter a possibilidade de contar. Porque no momento que a gente abre o nosso coração, abre o nosso sentimento e contamos a nossa situação, sabendo que aquele do outro lado, ele vai compreender, não vai julgar, não vai apontar, vai ter uma palavra de consolo, um abraço amigo, para poder consolar, é uma maravilha. Se for procurar uma família, não deu certo, for procurar um amigo, não deu certo, aí chegou a hora de procurar o profissional, né? Aí chega a procurar um terapeuta, procurar um massoterapeuta para cuidar das suas dores, das suas queixas. Inclusive, o que é interessante que eu vou ressaltar aqui nessa live é que o massoterapeuta, ele acaba sendo um terapeuta também, né? Porque acabou aquela lei de o massoterapeuta vai dar uma massagem e o paciente, o cliente, ele vai ficar simplesmente calado, né? Hoje observamos aí que o paciente, ele conversa na massagem, né? Tá ali querendo falar, tá querendo desabafar. Porque aconteceu isso comigo, e a gente vai dando massagem, vamos explicando, vamos dialogando com o paciente, o cliente,
E aquilo ali é um desabafo, é uma terapia para ele também. Porque às vezes ele encontra, não consigo conversar em casa, não consigo conversar no trabalho. O meu momento de conversar agora é na minha massagem. Então, o massoterapeuta tem que estar preparado também para escutar. Não tem condição de ser um massoterapeuta e não ter dentro de si o dom de terapeuta. Entendeu? É necessário escutar para que, que a gente possa levar também um cuidado para ele, né? Não vamos dar palpite da vida, faça isso, tome decisão disso, jamais, né? Mas ter condição de escutar e falar, compreendo, né? E passar por essa situação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Respondeu. E assim, mesmo a pessoa procurando profissionais, vamos, por exemplo, colocar aí um psicólogo, muitas vezes a gente percebe, né? As pessoas mais próximas, nós percebemos que ela não está tendo aquele êxito, não está tendo uma melhora. É claro que isso também leva um tempo, né? Mas a gente percebe que não está tendo uma melhora. Muitas vezes, por quê? Porque, como eu disse, nós somos um ser holístico, né? Então, em nós há 4 partes. Então, por exemplo, a pessoa que está com a questão emocional, que está procurando melhorar, seja com o terapeuta naturista, com o massoterapeuta, né, no diálogo, na escutativa desses profissionais, ou seja, com um psicólogo, ela precisa também estar se apoiando nas outras, vamos dizer, corpos, né? Vamos dizer corpos, nos outros corpos, que é o espiritual, né? E o intelectual. Então, por exemplo, está buscando uma espiritualidade, não precisa ser uma religião. Se tiver uma religião, melhor. Mas se não tiver, tudo bem. Mas buscar a espiritualidade, ou seja, estar lendo um livro, né, ligado assim à religião, ou a um pensador religioso, está buscando a questão da existência, né, do pensamento em Jesus, em Deus, isso ajuda bastante. E também lendo, né, bons livros, que aí envolve a questão do espiritual, assistindo bons programas, né, bons filmes. Tem muitos filmes que, assim, você não está bem, aí você assiste, né, filmes que passam uma mensagem muito bonita, às vezes filmes muito alegres, te deixa feliz. Isso é muito bom. Porque o que acontece, Jarmson? Infelizmente, né, nós vivemos na cultura da morte. O que é isso, a cultura da morte? É essa questão, a mídia bombardeando com programações que não somam na vida, que não acresce. E aí você fala, então desliga a televisão. Mas se você abre o celular na internet ou o computador, você entra lá no navegador, né? E aí vem as notícias, né, negativas, então você tem que estar sempre tirando. E também vem muita questão do consumismo, né? Aquilo que você consome. Então, por exemplo, tem muitos alimentos que não é saudável, que a gente chama mesmo de cultura da morte, né? Então, como falo, o líquido preto da vida, né? Por aí, e tantos outros lanches, que não cai bem. Então, o que acontece? Nós estamos falando da questão, você falou do envolvimento, de não ficar na solidão. Eu citei a questão dos outros corpos, do espiritual, do intelectual. Mas tem também a questão da dieta, né? Ou seja, da atitude. Então, muitas vezes aquilo que eu como também vai gerar um terreno propício para que, uma vez que o emocional desequilibre, ele encontre um terreno fértil e esse desequilíbrio se torna muito profundo, né? Então, todo um contexto tem que ser analisado. Então, temos que ter uma consciência e buscar caminhar, né, de uma maneira o mais saudável possível. Porque estamos todos, esses 4 corpos estão interligados: o físico, o emocional, o espiritual e o intelectual. E o emocional é um do que se destaca bastante, muito, né? Até comprovado aí cientificamente, na questão aí da estrutura do nosso cérebro, dos nossos ancestrais, já foi comprovado que a questão do emocional é que fala muito mais, né? E nós vemos a questão das mulheres, que tem um emocional muito forte aí, né? Bem potente, bem trabalhado e bem direcionado aí, faz maravilhas, né, na nossa vida. Você falou uma coisa importante também aí, Maurício. A pessoa que está passando pelo emocional, né, e está abalado, o seu emocional está abalado, ele precisa também procurar algo positivo. Que o que acontece? A pessoa já não está muito bem, né? Ali está uma angústia, uma tristeza,
né? A pessoa está passando por uma situação difícil, quer se isolar do mundo e quando vai ver, ela procura meios, que esse meio é através de um filme, às vezes a mensagem não é positiva, lugares que às vezes não é legal estar, lembranças, né? Então, às vezes a pessoa passa, vamos colocar exemplo aí, como eu citei, né? Um relacionamento, terminou o relacionamento e a pessoa fica lembrando, às vezes está ali no mesmo lugar, né? Passando por aquele momento que viveu e é só sofrer, é um momento de sofrimento. Então, o certo passei por esse lugar, eu não vou mais ali, né? Eu não quero mais andar por ali, porque aquilo ali vai ser um choque para mim. Eu vou lembrar de algo que vai me ferir, então eu não vou mais andar ali, né? Eu vou assistir algo que venha a ser algo positivo, né? Que venha ser motivacional para mim, que venha me ajudar a crescer, como você citou, né? Ter uma palavra positiva, bíblica, ou que seja, ou levar uma mensagem positiva para a sua vida emocional, né? Existe hoje vários livros, né? Eu fui palestrante de uma empresa e nós tivemos que ler bastante livro motivacional para poder fazer essas palestras. E o interessante foi que a maioria dos livros falava completamente a mesma coisa, né? Só mudava o enredo, a capa, mas era a mesma coisa. Levava no mesmo caminho, levar positivo, ter um pensamento, um foco, ter visão, né? Poder caminhar. Hoje, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico é essencial para a saúde, ir para uma praia, né? Andar, eu mesmo, acredito que muitos devem saber disso, eu não sou de São Paulo, eu sou de Salvador, e meu período eu sempre andei, sempre gostei de estar em encontro com o mar, né? Um dia desse eu estava até conversando com uma amiga minha sobre isso, que nos meus momentos de pensamentos que eu queria refletir, eu ia para a praia, pensar em alguma coisa, estudar, por exemplo, sentar na areia, olhar a natureza, a mente começa a se abrir de tal maneira, você começa a ver outros horizontes, né? Você começa a se sentir bem, você começa a se sentir saudável, então é muito bom, né, ter esses encontros. É isso mesmo, isso é muito bom. E você falou aí da questão de livro, até quando estou aqui atendendo meus clientes, justamente, uma das questões, quando eu percebo, né, na amnésia, na minha consulta inicial, que ele está desequilibrado no emocional, uma das questões, uma das ferramentas que eu utilizo é justamente essa de livro, né, indicar bons livros, bons filmes, boas músicas, tudo isso é muito importante. E assim, enquanto você falava aí, eu lembrei aqui, a pessoa também tem que querer melhorar, né? Ela tem que acreditar que é capaz, que é possível, que ela vai melhorar. Tem que ter essa confiança. Aí usar as ferramentas em sua volta. Então, por exemplo, o, o amigo, né? Você citou aí o amigo. Esse amigo, no sentido, pode ser família, né? Os pais, o irmão, ou um amigo mesmo, que não é um parente. E ela tem que acreditar. E buscar muitas vezes também o profissional. Então, assim, é interessante, né? Não puxando para o nosso lado, mas é interessante buscar em um profissional, Sim. né? Das terapias naturais. Por quê? Porque, em geral, né? Que é o meu caso, por exemplo, trabalhamos de forma holística, né? Então, cada profissional tem seu lugar. Mas, assim, nessas questões de entender a pessoa de forma sistêmica, de forma integral, a questão do profissional da área das terapias naturais, ele tem uma visão mais completa, ele consegue, né, trabalhar isso melhor, e aí ele trabalha com recursos naturais, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho com um dos recursos que eu trabalho, né, que é o sol, é o ar, é a água, é o descanso, né? É a questão do sono, enfim, todo um contexto que nós utilizamos. Isso facilita, isso ajuda bastante a pessoa a se reestruturar. Mas uma coisa é certa, eu tenho feito alguns estudos, algumas pesquisas, e eu tenho lido muito a respeito do placebo, né? Que é aquela questão do remédio, né? Um remédio que realmente
tem aquele contexto, né? E o remédio que não tem nada, só eles chamam de farinha, né? Então, aí a pessoa toma aquele remédio de farinha e melhora. E vamos supor, para ficar mais fácil o exemplo, a pessoa ia tomar um Doril para dor de cabeça e um que supostamente seria o Doril, mas tem farinha. Aí a pessoa toma aquele, mas ela acreditando que é o Doril e ela vai melhorar. Isso quer dizer o quê? Que a vontade dela melhorar, aquilo que ela acredita, fez com que o corpo dela melhorasse. Então, sim, ela já tem, digamos assim não, ela tem a potência da cura, da melhora em si. Ela só precisa o quê? Desenvolver isso, colocar toda a energia de acreditar que ela vai melhorar, né? E muitas vezes, se ela não consegue sozinho, aí como nós falamos, né? Buscar um terapeuta naturista, um massoterapeuta, ou até mesmo um psicólogo, né? Isso ajuda bastante. Citando sobre a massoterapia, o Antônio deu boa noite para você, Maurício. Aqui, agora que eu vi o Antônio Diniz, o grande professor, meu parceiro aqui. Maravilha, Antônio. Muito feliz de você estar aqui aí com a gente. Eu passei por uma experiência muito interessante. Foi em 2018 ou 2019. Falha a memória agora, mas foi entre 2018 e 2019. E nessa época eu trabalhava no shopping como massoterapeuta e eu entrei às 10 horas da manhã e chegou uma moça. Quando chegou essa moça, eu observei pela fisionomia dela que ela não estava bem. E ela falou assim, eu quero fazer uma massagem que seja a última vez, alguma coisa que eu vou fazer por mim que seja a última vez. E naquele momento ela se ajeitou, deitou na maca, já estava no momento de fazer a massagem. E eu falei assim, não, eu acho que não é a hora de fazer a massagem, né? Vamos sentar, vamos conversar, para eu saber a fundo o que é que você está passando, né? E naquele momento que ela sentou para contar sobre a vida dela, foi chocante, Maurício. Ela começou a contar que ela tinha um esposo, que o esposo dela falava que ela era feia, que ela não tinha beleza, e que ela era incompetente, que ela não servia para nada, que no trabalho ela não servia para nada, e foi citando tudo que era negativo para ela. E aquilo foi entrando no seu psicológico, abalando o seu emocional de tal maneira que ela falou assim, a única coisa que vai me salvar nesse exato momento é a massagem. Né? Eu vou fazer a massagem, que é algo que vai ser para mim, que é algo que vai me trazer bem-estar, e daqui eu vou me matar. Olha que situação difícil. E naquele momento foi aonde, boa noite, Esdra entrou aí na chamada. O Esdra tá lá do seu lado lá, o Esdra de Caruaru. Aí é o grande parceiro aí, o Esdra. Parabéns, Esdra, tá aqui com a gente, muito feliz. E nesse momento, Maurício, que ela foi contar isso, que ela falou que ela ia fazer a massagem pela última vez, fazer algo por ela, e dali ela ia cometer o suicídio, eu falei, não, se você fizer isso, eu vou fazer a massagem, né? Vou realizar a massagem em você. Mas eu quero, como seu massoterapeuta, que hoje é a primeira vez que eu estou te conhecendo, e eu quero que amanhã, depois, eu quero que você faça o atendimento novamente. E se você, daqui em diante, pensar em tomar um rumo da tua vida, acabar com a tua vida, né, é sinal que o que ele está falando é verdade. Você acredita que isso é verdade? Você olha como verdade? Você realmente é incompetente? Você realmente, lá no seu trabalho, você dá o seu pior, como ele fala? E naquele momento ela começou a chorar. Foi muito emocionante esse atendimento, eu nunca esqueci. E eu falei assim, então, se a palavra dele é mentirosa, você vai voltar aqui nessa massagem. Você vai voltar novamente aqui para a gente fazer outra massagem. E você vai ver como vai ser bom para você. Que tudo que ele falou foi mentira. E daí em diante ela começou a fazer a massagem, a autoestima dela começou a melhorar, ela começava a falar que ela era bonita, que ela era linda, que ela se arrumava, que ela passeava, a autoestima dela levantou, né? E foi curada.
saiu aquele peso, né? Claro, né? Claro que o maior peso era aquela bagagem que ela estava levando, ela tirou a bagagem, né? E seguiu a vida dela, entendeu? Então foi muito emocionante. Então é interessante a gente escutar a pessoa que nós vamos atender. Como você citou aí, né, que é necessário a gente ter esse conhecimento. A massoterapia é muito forte porque ela tem as mãos, ela toca na pessoa, né? É uma energia de sentimento, de você estar ali, naquele momento de você tocar. Eu já cheguei a um ponto de atender paciente, cliente, que no tocar eu sentia que a pessoa estava tensa, né? Que a pessoa estava nervosa, não estava bem. E só no tocar, a musculatura dela estava rígida. E através disso a gente vai conversando, tem um procedimento terapêutico que nós vamos conversando para a pessoa relaxar, coloca uma musiquinha, né, para quebrar o ambiente, sempre autoestima, sorrindo, falando algo positivo, para que aquilo comece a quebrar e a pessoa se sinta bem e relaxado, né, Verdade. na parte da massagem. Exatamente. E assim, no caso, você vê, ela foi feliz, né, de ter encontrado você, que você é um profissional de fora, conseguiu mostrar para ela, fazer com que ela se reerguesse, né? Porque ela sozinha não estava conseguindo. Porque às vezes não é fácil, né? Somente assim, um cônjuge ou um parente muito mais próximo, às vezes fala algo de nós, né? Que não é verdade, mas fala de um jeito que é muito forte, é muito pesado e a gente acaba aí caindo. Então, precisou de um profissional. Então, olha a importância do profissional, né? De um massoterapeuta, de um terapeuta naturista, tá ali acompanhando com a pessoa, tá conduzindo, né? Para que ela saia dessa situação. E agora aqui que o parceiro Antônio tinha entrado aqui, eu lembrei que ele é professor de tênis, eu lembrei do esporte, né? Então, a questão do esporte, a questão da atividade física, isso é muito importante para também auxiliar nessa questão do emocional, porque nós sabemos que a prática, né, de atividade física, seja uma academia, uma calistenia, né, que eu e o Esdras, nós estamos nessa daí agora, seja jogar um tênis, enfim, qualquer esporte, qualquer atividade física que fizer, isso auxilia bastante, né? Porque sabemos que gera todo uma questão positiva nos hormônios e a pessoa tende a melhorar. Então, tá aí, né? Mais uma das coisas, você já tinha falado de não ficar em solidão, né? Nós tínhamos falado de acreditar em si próprio também, é uma outra forma de estar aí bloqueando, né? Ou amenizando o desequilíbrio emocional, e essa questão também da atividade física aí fica registrado também, é uma questão muito importante, né? Que auxilia bastante. Atividade física agora, como nunca, né? Quem é? É o Antônio? É o Antônio? O professor Antônio aí, que ele é professor de tênis aqui em Arujá. Ótimo. Então, como nunca, agora eu estou amando a parte da massoterapia esportiva, né? Porque eu estou estudando agora para educação física, então é necessário levar a ventosa, a massagem de liberação, né? A massagem de liberação aí é um pouco incômodo na hora de fazer, mas é uma massagem essencial para os atletas, né? Inclusive, fiz um evento da Superbike aqui em Interlagos, e esse evento tinha um piloto que na hora que ele foi fazer a massagem, ele estava com o corpo meio rígido, né? E fomos fazer a massagem e puxa a perna para um lado, puxa a perna para o outro para trazer uma flexibilidade, solta a musculatura. Foi um trabalho, mas soltamos a musculatura e o melhor, ele ganhou. Ele ganhou. Aí ele veio com a maior alegria, ganhou em primeiro lugar. Não foi por causa da massagem, foi por causa da massagem. E, nossa, foi muito legal. Foi algo que eu não esperava, né? É muito Daquele momento, bom, mas a massagem ajudou bastante aquele atleta. Então é interessante também a massagem fazer parte do esporte. E assim, infelizmente, né? Nosso tempo já está acabando aqui, porque o Instagram tem disso, né? Deu, ele já corta, né? Então, procurar aqui para não deixar a gente no vácuo. Mas só para finalizar aqui, você falou uma questão aí, né? Eu tô até de amarelo, mas não foi proposital. O Antônio falou aqui, ó, quando eu faço essas massagens, quase morro de dor. Mais ou menos isso. Mas depois fica bom. Depois fica bom, né? Ele fica dinâmico lá com os alunos dele lá, e com certeza, né?
E assim, essa questão que você falou do suicídio, né? Sim. Isso é muito importante, porque é uma etapa. Nada é do dia para a noite, é uma etapa. Então, a pessoa vem com o emocional desequilibrado, depois entra na questão da ansiedade, aí a questão da depressão, e se não tiver todas essas ferramentas que nós abordamos, assim, algumas ferramentas, né, que nós abordamos aqui, mas existem outras, se não tiver essas ferramentas aí, muitas vezes a pessoa não consegue se reestruturar e infelizmente acaba aí cometendo o suicídio, né? Então isso é uma coisa muito séria. Então você vê o quanto é importante. Nós estamos falando aqui da área da saúde, mas aí tem o Antônio da área do esporte, ele contribui também lá, né, na questão de reequilibrar a pessoa, de direcionar um caminho, que eu conheço bem ele. Então, assim, todos os profissionais têm a sua contribuição. Nós aqui estamos focando na questão da saúde, né, que é a nossa área da saúde aí, terapias naturais, mas todos nós, né, enquanto nos relacionamos com as pessoas, encontrando uma pessoa assim, é nossa obrigação levantar o ânimo dela. Se nós não temos as ferramentas, né, se nós não formos competentes para tal naquele momento, e direcionar um profissional que possa estar auxiliando ela, né? Então, ô Jarbson, falta acho que uns 3 minutinhos aqui pelos meus cálculos para terminar a live, e eu gostaria que você falasse aí umas considerações finais, né? Eu vou falar também, e agradecer o pessoal aqui, para a gente não ficar no vácuo, porque a live corta e é complicado. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer também você, Maurício, pelo convite, né, poder falar um pouco sobre a área da massagem, né, a massagem hoje está enriquecendo cada vez mais, está crescendo entre o mundo, as pessoas hoje em dia procuram a massoterapia como área da saúde, então é muito interessante. Quero agradecer quem fez parte aí da live, né, Dri, pode ter certeza que a intenção é essa, levar conteúdo bom e vamos estudar para poder levar novamente outra live voltado a nossas áreas e outros temas que a gente vinha citar. E depois fica bom sim, viu, Antônio? É legal. Então, é isso. Eu agradeço, tá bom? E espero estar novamente com vocês aí, poder falar um pouco mais sobre saúde, sobre bem-estar, tá bom? Maravilha. Eu que agradeço, já, você ter aceito o convite aí. Temos batido esse bate-papo aqui na área da saúde. E agora entrou no finalzinho aqui o meu amor aqui, ó, Pierre e Adriana, então ela vai assistir depois a live gravada, né? Então eu também agradeço os que vieram, e os que não vieram, por alguma razão, não sei se é a chuva, né? Mas por alguma razão não vieram aqui, vai assistindo gravado, assim. Então, muito obrigado a todos, então fiquem atentos aí nas próximas lives, nas mídias sociais, e Deus abençoe todos nós, e vamos seguir essa caminhada. Amém. Saúde sempre, né? Em primeiro lugar. Um abraço a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.